e hoje mais um episódio do Voz do Especialista, a voz que inspira decisões confiáveis com especialistas de referência. Pois é, e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Simone Pompanet, né? Vou aqui pescar um pouco do currículo dela, que é grande. Simone é palestrante, mentora de médicos, consultora de clínicas. Simone já atuou como professora universitária com experiência em disciplinas como responsabilidade civil e médica. Hoje é procuradora do Estado e desde 2021 se dedica a auxiliar médicos com marketing ético, comunicação eficiente e vendas com segurança. Inclusive tem me auxiliado muito nos últimos tempos e é um prazer ter você aqui com a gente, Simone, para a gente bater um papo hoje, conversar um pouquinho. Prazer é meu estar aqui com as especialistas. Que bom, e aí vamos lá. Vamos sim. Né, falando um pouco, né, de marketing médico, hoje tem muita gente, muitas vozes na internet, muita gente falando o que quer, o que pensa. E como é que o médico ele pode iniciar, começar a aparecer nas redes sociais, né, promovendo um marketing com ética e com qualidade? É possível isso? É mais do que possível. Eu acho que se os médicos soubessem o quanto é fácil, eles não teriam tanto medo de ir para as redes sociais, porque, na verdade, eu acredito que o verdadeiro marketing, o marketing médico ético, é aquele que traz informação. E é justamente aquele marketing que é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina. E, para mim, também é o marketing mais eficiente que existe. Então, às vezes, a gente acha que o caminho é longo, é árduo, é diferente, precisa ter um monte de fórmulas mágicas. E depois de ler, de estudar muito sobre comunicação, sobre marketing, sobre vendas, a gente percebe que o simples é o que funciona, é o que conecta. E falar sobre assuntos que você domina, que você é o especialista, de fato, é o que dá resultado. Então, eu fico vendo, às vezes, um movimento de, olha, o Conselho Federal de Medicina não permite isso, não permite aquilo. Eu digo, mas, gente, permite o que é essencial. E, aliás, ele defende que o médico faça isso, que é trazer informação nas suas redes sociais. Então, é possível fazer um marketing ético e, aliás, é um marketing ético que, para mim, hoje, é o mais eficiente através da comunicação, da informação, do ensino, da propagação de informações importantes para os pacientes. E é isso que a gente pensou, né, com esse canal, com esse programa nosso, né, tá? É justamente trazer as pessoas para tanto os médicos, para falarem o que eles sabem, o que eles conversam tanto no consultório com os pacientes, que como você falou, não precisa de fórmulas mirabolantes e cursos e coaches. Muitas vezes a gente só precisa falar o que a gente sabe, o que a gente conversa todos os dias com os pacientes, que é o que eles buscam também, justamente é isso, informação de qualidade. E Simone, pensando com os profissionais que ainda têm receio de se expor, qual conselho você daria? Comece através de informação. O medo de se expor, ele é muito natural. Aliás, já existem pesquisas científicas que indicam que, depois da morte, o medo de falar em público, o medo de se expor é o segundo maior medo. Então, isso tem explicações muito baseadas em argumentos científicos de fato. Então, é algo natural. Acolha o seu medo de se expor. Eu passei por isso também, inclusive, quando eu comecei o meu trabalho, o meu perfil no Instagram, e eu falava assim, não, é normal, eu não posso paralisar, eu tenho que continuar, é um passo de cada vez. E é me preparar, é estudar, é fazer, eventualmente, um roteiro para que eu possa falar, para que eu possa explicar, enfim, é se preparar mesmo e dar um passo de cada vez. E pensando assim, sempre vai ser um dia após o outro que precisa ser melhor. Então, 1% melhor a cada dia para que exista uma fluidez nessa comunicação. E uma técnica que eu fazia muito quando eu comecei lá atrás, porque a câmera também me travava, era eu gravava, depois eu voltava e eu me assistia. E aí eu fazia aquele movimento com um olhar crítico, mas um olhar também complacente. Eu estou me revisitando aqui e vou ver o que eu posso melhorar, de que forma eu posso ajustar minha comunicação aqui para ser uma comunicação mais agradável, porque eu não tinha ninguém para me dizer isso, então eu precisava ser minha própria professora, vamos dizer assim.
e ir ajustando aos poucos a minha comunicação ao longo do tempo. Então, eu acho que esse movimento também de, olha, hoje não estou do jeito que eu gostaria, mas um dia eu vou ficar. E eu vou observar aqui como as pessoas fazem, de que forma eu me sinto mais natural, mais segura. E é isso que a gente até estava conversando, que essa forma aqui de podcast, de conversa, que é a forma que já é usual de nos comunicarmos, de conversar, é a melhor de todas, porque você passa naturalidade, você olha para as pessoas, você está se conectando, e esse movimento também transmite ao público que está assistindo essa segurança, essa fluidez, essa naturalidade. Então, eu acho que esse aqui é o espaço perfeito para se começar também. Que bom, né? E você vê que realmente é só você estar ali batendo papo, falando sobre o que você sabe, né? Mas o que você quer dizer também é que esse momento aqui a gente passa a naturalidade, porque às vezes esse roteiro pronto, né? As pessoas ficam pensando, será que ele está falando a verdade? Será que ele está querendo me vender algo? Será que ele está querendo me passar um tratamento que não é real? Mas aqui você está sendo quem você é, dando as suas opiniões, mostrando como você fala, como você se expressa. Às vezes é um primeiro passo, né, de comunicação ali com os pacientes. E o pessoal, os colegas médicos, né, às vezes também tem um receio de começar e de ser só mais um, né, ali falando de que não vai aparecer paciente, tem gente que fala, eu tô postando, mas não vem ninguém. Mas, afinal, existem estratégias, né, que os colegas possam utilizar para conseguir se destacar nesse local onde tem tanta gente falando? Tem várias estratégias. Eu acho que você pensar de que forma você se sente mais confortável é a primeira estratégia. Então, a comunicação, ela tem muitas variáveis. Então, não existe só uma forma de se comunicar, não existe só uma forma de expor as suas ideias. Então, tem pessoas que gostam de determinado movimento, de gravar em público e se sentem super confortáveis com isso. Outras travam. O meu primeiro aluno, ele queria fazer um perfil dele no Instagram e tal, e colocar vídeos. Ele gravou vários vídeos e ele nunca conseguiu postar um vídeo no Instagram. Mas aí aqui vem um detalhe super interessante. Às vezes também a gente precisa pensar que o marketing, ele não é só dentro da plataforma digital. O marketing, ele também existe fora do digital. E o que eu, às vezes, gosto muito de trazer para os meus mentorados, os meus clientes, é que, nesse afã de ir para o digital, se esquece de olhar para fora do digital. Tem um livro que eu li que fala sobre a teoria de Pareto, que Pareto foi um filósofo italiano e ele tinha uma teoria do 80-20. E é super interessante essa teoria de Pareto, e hoje eu tenho conversado muito sobre isso, porque a gente precisa achar o nosso 80-20, ou seja, 80% dos nossos resultados vem de 20% de nossos esforços, segundo Pareto. E existem estatísticas comprovadas de que o marketing digital, ele tem uma taxa de conversão, que é uma taxa de conversão mais baixa, menos de 20%. Enquanto o marketing fora do digital, que eu falo que é o marketing offline, ele tem uma taxa de conversão muito mais alta. Então, a gente não pode descuidar do marketing fora do digital. E, às vezes, esse movimento de internet e de plataformas e de Instagram leva a gente a crer que agora todas as nossas energias precisam estar focadas no marketing digital. E isso é um movimento extremamente perigoso, porque eu só tenho 24 horas no meu dia, eu não consigo ter energia infinita. Então, onde é que eu vou colocar a minha energia? No que tem baixa taxa de conversão ou mais taxa de conversão? Não é que a gente deva prescindir do marketing digital. Eu sou defensora do marketing digital e acho esse trabalho da gente colocar e de publicar e de se expor no Instagram hoje algo muito importante, mas isso precisa ser um ponto dentro de uma estratégia muito maior de comunicação. Entende? Sim. Inclusive, esse é um dos pontos que eu pensei de fazer a gravação no estilo podcast, que eu não queria. Perfil meu jeito. Eu não queria ficar no dia a dia do consultório
até por uma questão de tempo, por necessitar da atenção ao paciente, aquele fluxo de entra um e sai outro, e eu ficar tendo aquela necessidade de estar gravando ali no dia a dia. Então, aquilo ali pra mim não funciona. Então, tem dia que eu vou conseguir gravar, tem dia que eu não vou conseguir gravar, tem dia que eu vou conseguir gravar e não vou conseguir postar. Então, a minha ideia da estratégia de fazer essas gravações é justamente respeitando essa ideia que você acabou de nos trazer, né? É fazer o conteúdo e depois ir soltando ele aos poucos, respeitando a minha identidade. Inclusive, eu tenho conversado com muitos médicos adoecidos e que chegam para mim e dizem: Simone, eu não estou conseguindo postar nas redes sociais, eu estou me sentindo culpado por causa disso, e eu tenho um mês, eu tenho 3 semanas que eu não posto, e entra aquele medo de perder, né? É o FOMO, que hoje em dia todo mundo fala sobre isso. E eu costumo dizer o seguinte, aliás, eu já prescrevi para uma médica parar de postar. Eu disse: vamos fazer um teste? Pare de postar. Pode parar de postar durante uns 2, 3 meses. Se você achar que isso está te prejudicando, você volta a postar. E aí, depois de um tempo que eu encontrei com essa médica, ela disse: Simone, que conselho sábio. Foi a melhor coisa que você me disse naquele momento, porque ela já estava passando por um momento de estresse, um momento de dificuldade, já estava beirando ali o burnout. Então, se eu jogo para esse médico essa carga de que o sucesso dele está atrelado à quantidade de publicações que ele tem na rede social, gente, esse médico não vai aguentar. Porque é uma carga de responsabilidade que já existe dentro do próprio trabalho dele e de diversas outras coisas de atualização que eu sei que vocês fazem, que viajam, vão para congresso, fazem palestras. Então, assim, a gente precisa entender que esse movimento ele é necessário, mas que ele não é o único movimento que existe para o sucesso do médico. Eu preciso ter muito cuidado nesse termômetro, porque senão eu também sobrecarrego esse médico dessa necessidade de se publicar e às vezes o resultado não chega da forma como ele acha que deveria chegar. Então, a gente precisa pensar isso de uma forma muito mais ampla, dentro do contexto do médico como um todo e da comunicação dele, inclusive dentro do consultório com os pacientes, que eu digo que é a mais importante que existe, gente. Os médicos, eles não precisam de muitos pacientes, eles precisam de poucos pacientes que retornam. E esse, para mim, é o ponto fundamental para que o médico consiga ter mais sucesso na carreira dele, é saber cuidar, zelar e se relacionar com os pacientes que ele tem. Perfeito, Simone. E o que é que você traria para a gente como erros mais comuns que são cometidos? Eu acho que, como eu havia dito, focar apenas no marketing digital hoje é o erro mais comum do médico. Então, quando eu pergunto para o médico: vem cá, você tem o número do WhatsApp dos seus pacientes? Não. Você usa o WhatsApp Business? Não. Você pede avaliação no Google Meu Negócio? Como? O que é Google Meu Negócio? E aqui eu estou falando de ferramentas que são gratuitas, que o médico pode utilizar a qualquer hora e que fazem parte desse posicionamento digital dele, que é tão importante, mas que o médico, às vezes, só coloca o olho, às vezes, na rede social. Então, eu vejo médicos tendo excelentes resultados por causa do Google Meu Negócio. E, em algumas especialidades, até muito mais resultado por causa do Google Meu Negócio. E aí eu já tenho estatísticas sobre isso. Então, o médico ele precisa entender de uma forma mais ampla mesmo sobre o marketing dele, sobre o mercado que ele está inserido. Porque quando eu falo de marketing digital, eu não posso comparar o mercado médico com o mercado de uma empresa, uma grande empresa de varejo, com o mercado de publicidade de uma influenciadora. Eu tenho estratégias totalmente diferentes. E um livro que foi, assim, uma virada de chave para mim muito grande, eu falo muito sobre isso no Clube do Livro, que eu tenho exclusivo para médicos, que se chama Bookto, foi Isso é Marketing, de Seth Godin. E que no primeiro capítulo ele diz assim: vamos parar com esse carrossel das redes sociais que não leva a lugar algum. E eu falei assim, como assim um dos maiores publicitários norte-americanos coloca
um título desse dentro do livro e aquilo ali, ao longo do livro eu fui descobrindo o que ele queria dizer e de uma forma muito resumida ele diz o seguinte, olha, se você está dentro de um micromercado, e na verdade quando você está dentro do mercado médico, que a gente não está tratando de grandes redes e grandes clínicas e etc., você está como um médico que atende um consultório, uma clínica, você está dentro de um micromercado. Você precisa se concentrar em fazer daquela experiência a melhor experiência possível, porque você passa a influenciar desta forma, muito mais do que querer ganhar escala como se você fosse uma empresa que estivesse em um grande mercado. Então, é importante ter essa noção também sobre onde vocês estão. É um grande mercado, um micromercado, o que é que realmente vocês precisam? Porque essa comparação com influenciadoras, com grandes marcas, não pode ser feita. Não pode ser feita porque as estratégias são absolutamente diferentes dentro do marketing digital e no marketing offline também. E é verdade isso daí, porque às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas. Se a gente não se policiar em relação a isso, as redes sociais, elas realmente adoecem a gente, né? Porque a gente começa a ver técnicas e pessoas que aparecem, você tem que ter alta produtividade, você tem que ter tantos posts por dia, tanto isso, tanto aquilo, mas é o que você falou, esquece do principal, que é a relação médico-paciente, que é um conhecimento técnico de qualidade. Não basta você parecer que é aquilo ali, você tem que ser um bom profissional. Ser um bom profissional, tecnicamente, ser ético, ter um cuidado com o paciente, não é mérito, isso é a prerrogativa inicial, né? De que com uma pessoa que vai te buscar, ela quer que você tenha um cuidado, tenha um zelo, que ela seja bem tratada. Para quem opera, né? A gente faz cirurgia, então nossos pacientes, eles têm que estar ali em contato direto com a gente, ter aquele retorno, né? Aquele feedback, saber que pode contar com a gente ali em todo momento. E hoje existem várias ferramentas de busca, né? As pessoas, quando falam, vou falar eu quero uma especialista enfim, no meu caso, eu sou especialista em plástica ocular. Então, já recebi paciente que me disse que veio pelo chat GPT, paciente que vem pelo Google, paciente que vem pelo próprio Instagram. Então, a gente nunca vai conseguir acompanhar, né, todas essas redes. A gente tem que estar, né, realmente ali tentando se mostrar em todos os lugares. Não esquecer que o boca a boca vai ser sempre, né, o grande marketing, né, que a gente vai passar sempre ali. Mas, de qualquer maneira, as pessoas ainda buscam muito o Instagram. Muitas vezes uma pessoa te indica e a outra vai lá e vai ver quem é doutora Thaís, deixa eu ver, né, ela lá. Então, ela vai no Instagram, acaba sendo um primeiro contato que a pessoa tem, um catálogo, né, que a pessoa vai conseguir ver se se identifica com a maneira que ela fala, com a maneira como ela se posiciona. E como se posicionar sem ultrapassar esses limites éticos, né? Já que você também é especialista nessa parte de responsabilidade civil, né, ética na relação, né, no médico, e ou como ele pode se expor. Então, como se posicionar sem ultrapassar os limites éticos? Nós tivemos uma alteração da resolução de publicidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, que é a resolução mais recente, 2336, de 2023. E essa resolução trouxe pontos que antes eram obscuros, a gente não sabia se podia, se não podia, porque a resolução anterior já tinha mais de 10 anos, então essa revolução toda das redes sociais aconteceu e essa resolução anterior realmente tinha pontos que a gente não conseguia entender se podia ou não. Essa nova resolução, ela trouxe já o arcabouço da rede social ali dentro, então já fala em repostagem, ela já traz algumas palavras que são necessárias para entender esse contexto da publicidade médica nas redes sociais, o que foi muito bom, e já traz muita coisa ali esclarecida realmente. Existe ainda um outro material que eu achei assim excelente, que é um manual feito pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que vem comentando toda a resolução. Então, é a resolução comentada, que eu sugiro, assim,
fortemente que os médicos tenham esse manual, porque às vezes a resolução é só a letra ali da regra, da norma, fica um pouco mais, vamos dizer assim, áspero de se entender, de ler, de querer ler. Mas já o manual, eles já trazem muitos exemplos, inclusive práticos, e eu acho que é bem importante para o médico que pensa em começar nas redes sociais entender um pouco dessas regras. O conselho sempre preconiza muito mais o caráter preventivo, então ele tem como princípio isso, de sempre orientar os médicos muito mais do que o caráter punitivo, e os médicos precisam se informar um pouquinho sobre isso também. Mas o ponto fundamental é, o que eu digo assim, você quer saber se você está fazendo a coisa certa ou não, se pergunte, eu estou ensinando com base científica? Se a resposta for sim, é o que está permitido. E como eu já disse, é o método mais eficiente para você fazer a captação de pacientes nas redes sociais. Por quê? Porque automaticamente aquele que ensina já transmite autoridade. E quem assiste já percebe essa autoridade. Então, a nossa mente, ela já está, vamos dizer assim, programada para entender que aquela pessoa que está se expressando e informando é um especialista. Então, eu acho que eu sempre bato nessa tecla, não precisa inventar muita coisa, falar, explicar, trazer mesmo esse conteúdo informativo para quem assiste, porque é a melhor forma de se conectar, e tenham certeza de que a pessoa que assiste um meme ou algo que é engraçado vai se conectar muito menos do que com um vídeo que é informativo. E aqui a gente não pode pensar em números de seguidores, números de curtidas, a gente precisa tirar um pouco esse foco nessa quantificação, porque para o médico, para a estratégia do marketing médico, o mais importante é o nível de conexão. Então, eu posso ter um médico com milhares de seguidores que não consegue fazer conversão de nenhum paciente dele na rede social. Eu posso ter um médico com pouquíssimos seguidores que tem uma taxa de conversão altíssima, porque ele consegue se conectar com quem está do outro lado. Super interessante. Simone, então assim, a gente consegue entender que um marketing bem feito, ele tem uma relação direta com a relação que se estabelece entre o paciente e o médico. Então, um marketing bem feito tem uma relação direta com a credibilidade, correto? Correto. Sempre será assim. É verdade. E esse marketing bem feito, né, que gera essa relação de credibilidade, é justamente o primeiro passo da relação médico-paciente, né? Como você falou, ali tem que ser uma extensão do que é feito no consultório. Então, ali começa a conexão do médico com o paciente, ali começa essa estratégia de comunicação que tem que ser, ou pelo menos deve ser, a mesma que é utilizada depois no consultório, né? E... Só interrompendo um pouquinho, Mari, sobre isso, né? Não adianta nada você ter um marketing bem feito e no consultório não corresponder. Então, eu já atendi paciente que veio e que falou, fui atendido por tal pessoa, e que a pessoa investe super no marketing, na rede social, mas não tem a habilidade do olho no olho, do cuidado, né? Então, às vezes, a pessoa é tão, vamos dizer, famosa, tão brilhante na rede social, mas esquece da raiz, né? Da importância do cuidado genuíno, que é pessoa para pessoa, médico para paciente, né? E essa relação que é super importante para você poder criar um vínculo maior e até estabelecer o restante da rede de encaminhamentos, né? Familiares, os amigos. Então, tem que condizer, né? Não pode ter essa disparidade entre o real e o virtual. Eu falo muito para os meus alunos que a gente tem um ciclo do paciente. Esse ciclo do paciente que eu falo, eu me inspirei em Philip Kotler, que é um profissional norte-americano renomado, com mais de 50 livros publicados sobre marketing, e ele diz o seguinte, o paciente ele precisa ter um ciclo inteiro. O que significa? Ele chegar, ele te conhecer, ou seja, a captação, ele passar pelo seu serviço, ele ficar feliz com a experiência do serviço,
a ponto de indicar você para uma outra pessoa e começar de novo esse ciclo. Então, eu preciso que o paciente não só venha para o médico, mas eu preciso que ele indique e retorne. Se o médico tiver certeza de que o paciente dele está indicando e está retornando, o ciclo está perfeito. E o médico fica realizado, né? Com certeza, não tem realização melhor do que isso, né? Porque quando uma pessoa indica alguém é porque ela realmente confiou no seu serviço, né? E que ela gostou daquilo ali que você ofereceu a ela, né? E a nossa função maior é sempre essa, é curar, confortar, né? Nem sempre a gente vai conseguir oferecer a cura, mas a gente tem que oferecer um conforto, tem que oferecer os melhores tratamentos aos pacientes. Então, hoje eu vejo muita gente se preocupando em fazer cursos de marketing, assim, grandes coisas, e, como eu falei, parecer que é super elegante, ou que tem um tratamento super diferenciado, criando protocolos exclusivos, quando, na verdade, o paciente só quer ser cuidado, ele não quer ser mais um, né, ali naquele mega protocolo, ele quer ser único. Então, o que você considera de essencial para essa relação médico-paciente no dia a dia ali do consultório? É interessante que eu comecei a me aprofundar muito sobre vendas. Primeiro foi sobre marketing, publicidade médica, então eu estudava muito a resolução e tentava entender como podia ser aplicado no marketing digital. Depois eu fui atrás de livros de vendas para poder entender um pouco a realidade do médico dentro do contexto da venda. E aí eu fui ler os livros de Jeb Blount sobre objeção, fui ler o Spin Selling, e, enfim, e me aprofundando cada vez mais sobre venda. E a gente precisa entender qual é o critério da pessoa quando ela chega para o médico, quando ela parte para fechar um serviço médico. E aí entra de novo aquela história, eu não posso querer comparar o serviço médico com outros tipos de serviço, porque para cada um eu tenho uma especificidade. É só se olhar enquanto paciente. Enquanto paciente, o que é que eu procuro em um médico? E existe algo que no serviço médico é imprescindível e que em outras vendas eu não preciso. Conexão e confiança. Eu quero saber qual é a pessoa que disse, eu fui para um médico que eu não confio. Não tem. Exato. Tá? Assim, o ponto central da venda do serviço médico é a conexão e a confiança. Então, se eu não consigo estabelecer a conexão nem a confiança, consequentemente, eu não consigo vender um serviço médico. Por isso que o médico precisa cada vez estar mais antenado na qualidade da comunicação dele. Ele precisa se desafiar cada vez mais para entender, eu estou me comunicando bem com o meu paciente, e aqui eu não estou falando do marketing digital, aqui eu já estou falando do marketing da comunicação, que eu digo que é muito mais amplo do que olhar para o marketing digital, para a plataforma do Instagram, de qualquer que seja a outra. Eu preciso olhar e dizer assim, não, eu estou conseguindo me conectar com esse paciente. E aqui tem uma história que eu conto bastante e gosto muito, que foi uma entrevista que eu fiz com um médico cardiologista. A entrevista durou 3 horas, um médico do interior de Minas. E esse médico, eu fui atrás dele porque ele era conhecido de um aluno meu e que em determinado momento ele escreveu uma carta para esse aluno para buscar uma informação de uma paciente. E eu disse, nossa gente, quem ainda hoje escreve uma carta? Eu fiquei super interessada em saber quem era esse médico que escrevia. E o meu aluno veio para mim e disse assim, Simone, a carta foi tão elegante, ele escreveu de uma forma tão bacana, porque ele não veio criticando a minha conduta profissional, ele veio querendo agregar em relação à saúde daquela paciente. Eu disse, não, eu preciso conversar com esse médico para entender que tipo de comunicação que ele faz. E aí eu fui, pedi o contato e a gente foi conversar no Zoom e eu fui fazendo uma entrevista com ele. E lá para as tantas, eu descobri que esse médico não tinha rede social. E que ele, um médico jovem, tá? Então, assim, mesmo sendo de uma geração que está habituada e poderia estar habituada com a rede social, ele não tinha rede social.
E eu fui conversando para querer até entender o porquê que ele não tinha rede social. E em determinado momento ele falou assim: Simone, eu tenho uma agenda fechada para 3 meses. E eu cobro o valor de consulta X, um valor relativamente alto, numa cidade do interior, de 20 mil habitantes. E eu descobri uma coisa muito importante ao longo da minha carreira, que eu preciso te dizer. O paciente, quando ele vem para o meu consultório, ele não vem por causa da doença, ele vem por causa da vida. Eu me conecto com ele pela vida, eu não me conecto com ele pela doença. Então, ele quer que eu converse com ele, que eu me conecte com ele com coisas que realmente tragam para ele, naquele momento ali, algo de positividade. Então, eu aprendi que se um paciente chegasse para mim, eu precisava conversar com ele, desenvolver a minha comunicação de uma forma que ele se sentisse melhor ao sair da minha sala. E isso ficou assim muito marcado para mim, porque geralmente o médico, e é óbvio, o trabalho que ele precisa desenvolver, olhando para a doença, para o diagnóstico, mas esse médico concluiu que o paciente não quer isso. O que ele quer é uma conexão pela vida. Então, eu achei, assim, super interessante o ponto de vista dele. E, enfim, essa foi uma história, assim, que me marcou bastante nessa caminhada pela comunicação médica. E eu sugiro que todo mundo comece a se conectar com os pacientes pela vida e não somente pela doença. É verdade, isso daí. Você está falando, eu estou lembrando aqui, minha mãe, ela é endocrinologista, né? Minha mãe sempre foi uma grande referência para mim, de médica, de pessoa. Eu cresci saindo na rua, encontrando com os pacientes, abraçando minha mãe. Nossa, Deus no céu, sua mãe na terra, porque minha mãe é desse jeito. Minha mãe não tem redes sociais, minha mãe tem também um currículo grande, uma agenda muito cheia de pacientes e que não deixam ela por nada, porque minha mãe investiga a vida inteira da pessoa e liga para saber como é que tá a filha e a avó, e aquilo ali se resolveu e quer saber, né, dos problemas, porque muitas vezes a doença ela não está só nos exames que a gente pede. Hoje tá uma coisa de se pedir um catatal de exame e aquela coisa toda, mas às vezes está num problema psicológico que a pessoa tem, às vezes está num problema que a pessoa está passando e que a gente tem que estar disposto a ouvir o paciente, né? O paciente entra no nosso consultório querendo ouvir a nossa voz, mas a gente tem que estar disposto a ouvir o que eles têm para nos falar, a história que eles têm para nos contar, o que é que está causando ou levando ele a procurar a resolução daquele problema, que às vezes nem sempre é o que está exposto, mas que está mais interno mesmo, e a gente tem que ter tempo para conversar, para falar, né? E intensificar essa relação mesmo, que é uma relação de pura confiança. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes pensa, curso do oftalmologista, o basicão ali, vou ver só o óculos, mas tem tanta coisa por trás do só o óculos, a gente se envolve com os pacientes, vê a história, e muitas vezes na conversa com o paciente, você consegue entender a situação de vida dele para entender a patologia dele. Como que ele chegou naquilo ali, por que aquilo ali se perpetua. E é super importante que a gente tenha essa construção desse laço mesmo com o paciente, muitas vezes com os familiares que chegam até nós, né? Os familiares dos pacientes. E falando sobre essa questão do poder da indicação do paciente, né? Então, o que a gente vê no dia a dia é que, muito além do poder da rede social, o poder da indicação que um paciente passa para o outro e o que chega até nós, né? Você também consegue trazer dados para a gente que solidifiquem essa informação? Consigo, porque a gente eu faço esse monitoramento com todos os meus alunos que passam por mim na mentoria. Eu sempre pergunto, de onde está vindo o seu paciente? Essa é uma pergunta básica que todos os médicos precisam fazer. Eu comecei a fazer essa pergunta recentemente, depois da construção desse espaço. E os resultados têm sido alguns bem surpreendentes. Alguns têm chegado através daqui, então é um retorno desse trabalho, um trabalho que a gente começou a fazer e tem tido resultados muito positivos. E muitos nessa pergunta vêm dessa história. Eu sou amigo de tal pessoa, eu sou parente do seu paciente, eu vim
através de um paciente que você atendeu há 2 anos. Então, realmente, esse poder da indicação é muito forte, né? Com certeza. E assim, o que a gente precisa pensar hoje em dia, o que eu defendo enquanto estratégia de marketing médico. Você precisa ter um Google Meu Negócio, que é gratuito, é uma ferramenta gratuita, então existem formas de você otimizar o seu Google Meu Negócio para que ele apareça da forma correta quando se pesquisa ali no Google. Eu indico o Instagram como uma ferramenta hoje de rede social, e aqui eu tenho 2 pontos importantes. O Google Meu Negócio, ele vai servir como um catálogo telefônico, que a gente tinha antigamente e não tem mais. Eu sou da época das páginas amarelas. Nós também. E o Instagram vai ser o cartão de visita desse médico. E é por isso que eu digo que o médico não deve se angustiar. Eu não estou postando stories, eu não estou mostrando a minha viagem, a minha festa, a minha vida, o que eu estou comendo. Não precisa, gente. E assim, eu tenho que pensar no Instagram de uma forma estratégica. O que é que o meu paciente precisa ver e saber sobre mim? Eu coloco ali no meu feed, faço um feed organizado, coloco as informações necessárias para que ele me encontre, para que ele agende uma consulta, e aquilo ali vai ser o cartão de visita do médico. Então, assim, o WhatsApp Business é outra ferramenta que hoje em dia eu considero imprescindível, justamente para melhorar essa comunicação no offline com o médico. E a gente precisa ajustar essa ferramenta para criar lista de transmissão, para criar disparo de mensagens importantes, enfim, a gente vai organizando tudo isso. Então, a comunicação do Instagram precisa ser bem feita nesse sentido também. E aí você começa a entender que o paciente, ele vem de diversas formas. E por isso que o médico precisa saber de onde ele veio. Às vezes, o paciente também não sabe dizer de onde ele veio. Porque, por exemplo, você me indica uma médica. Olha, essa dermatologista aqui é maravilhosa. Deixa eu começar a seguir essa dermatologista. Passam-se 3 anos, eu não sei quem me indicou, estou olhando aquele Instagram e aí resolvo ir para dermatologista. Quando chega lá, de onde você veio? Eu vim do Instagram. Não, gente, não veio do Instagram. Você entende que hoje o Google Meu Negócio, o Instagram são pontos de contato dentro da comunicação com o paciente. E por isso que são, sim, importantes, mas precisam ser pensados dentro de uma estratégia que também não sufoque o médico, porque senão aquilo ali fica insustentável. E eu acho que hoje em dia tá todo mundo meio cansado, né? De tela, de informação, de disparo de mensagens. Então, é importante dar o limite, né? Vou utilizar aquilo ali como meu trabalho, como uma ferramenta, como estratégia e sabendo utilizar das outras formas de forma estratégica mesmo, né? Sabendo o que mostrar para o paciente para poder se conectar. Exatamente. E a busca é feita de diversas formas, né? Como você falou. Então, às vezes a pessoa vai no Google, depois ela vai no Instagram, depois ela pergunta de novo, aí daqui a pouco ela tem uma outra pessoa que indica e aquilo só fortalece ainda mais aquela informação, né? E dessa maneira a gente vai conseguindo, né? Captar os pacientes. Mas nunca esquecer dessa relação médico-paciente, como você falou, ali dentro do consultório. E tá atento a todos esses detalhes, né? A gente hoje realmente tem que ser médico, tem que ser empresário, tem que estar participando do marketing, mas não tem como fugir disso, né? O mundo, a gente está inserido nesse meio em que a gente tem que se comunicar com outros colegas. A indicação de outros colegas também é muito importante, né? Você também defende muito isso. O médico trabalha muito sozinho, né? Eu vejo você sempre falando muito isso. Fala um pouquinho pra gente aí, você fala ainda melhor do que eu. Essa comunicação entre os próprios colegas, que também é um dos objetivos do Boa Especialista. Criar esse network, as pessoas conseguirem se comunicar, conhecer outros colegas e saber para quem você está indicando. Eu costumo falar que o médico ele tem 3 pilares de captação de paciente. A fidelização do paciente, então, na verdade, é aquele paciente que já chegou e que precisa permanecer com você. E o que é que o médico faz para que esse paciente permaneça?
Essa é uma grande pergunta, porque eu sou paciente e depois que a gente fecha a porta do consultório, às vezes a gente fica meio esquecido. Então, o médico ele precisa fazer essa avaliação de como é que faz essa comunicação com esse paciente. Então, a fidelização, a indicação de paciente para paciente e a colaboração de profissionais da saúde, que podem ser médicos, podem ser dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas. Por quê? Porque vocês estão dentro do mesmo ambiente, que é um ambiente de saúde e bem-estar. Então, a indicação de um profissional para outro, ele tem uma taxa de conversão altíssima. Eu já cheguei ao ponto de conversar com uma amiga minha que recebeu uma indicação de uma nutricionista pela endocrinologista dela, e quando eu perguntei qual o nome da nutricionista, não sei, doutora fulana que me indicou. Gente, olha o ponto da confiança da paciente, que não sabia nem o nome da nutricionista, mas ela ia. Transferida, né? Totalmente. Então, assim, eu já vi vários vídeos, inclusive, de nomes grandes do Instagram falando sobre isso. Olha, você quer uma taxa de conversão grande? É indicação. A taxa de conversão mais alta que pode existir. E eu diria que, no meio médico, ela é quase 100%. Eu não falo 100% porque sempre vai ter um ou outro que escapa. Mas assim, se você já tem aquele médico que é uma referência e que ele te indica alguém, vem o quê? Qual é o pressuposto da venda do serviço médico? A conexão e a confiança. Sim. Então, existe a transferência da confiança que já existe naquele profissional para aquele outro que ele está indicando. Então, para que é que eu vou me arvorar a procurar um outro especialista se eu já recebi a indicação de um especialista que eu confio? É como se eu fosse me arriscar em algo que eu ainda não domino. Então, eu prefiro confiar naquela pessoa e na indicação dela. Por isso que a taxa de conversão da indicação ela é tão alta. E os médicos precisam entender que isso precisa ser intencional. Intencional em que sentido? É preciso que vocês formem laços entre vocês, porque vocês também não vão indicar quem vocês não confiam. Uhum. Esse também é um pressuposto do médico. Olha, se eu estou construindo um nome, se eu estou me esforçando para ser um bom especialista, eu vou indicar aquela outra pessoa que também vai garantir essa referência que eu já tenho. E para que vocês consigam se indicar, vocês precisam se conhecer, conversar, estar assim, Conhecer num o trabalho do bate-papo, outro, né? conhecer o trabalho do outro, entender como o outro pensa, de que forma ele se posiciona no mercado. Se tem os mesmos valores. Se tem os mesmos valores. Trata os pacientes da mesma maneira. Exatamente. Então, assim, esse movimento de precisamos conversar, vamos estar juntos. Eu fui tímida, mas comecei um clube do livro exclusivo para médicos, que eu faço uma reunião na minha casa uma vez por mês para que os médicos comecem a se conhecer e de diversas áreas, porque as diversas áreas precisam se indicar. E eu já estou colhendo frutos com isso, porque já tem médica lá dentro que começou a dizer, nossa, fulana de tal está me indicando tantos pacientes que eu estou até feliz. E assim, dentro de uma medicina particular, né? Então, assim, principalmente o médico que quer se destacar na medicina particular, ele precisa entender que fortalecer esses laços com colegas médicos de diversas áreas e com outros profissionais da saúde também é primordial, senão ele não vai sair do lugar. Isso é importante, porque às vezes, como eu falei, a gente fica trabalhando muito sozinho, né? E até para ter que indicar. Certa vez eu fui indicar uma paciente para, enfim, eu fiz uma avaliação no paciente, fiz uma suspeita diagnóstica que precisava de uma avaliação de um médico, uma especialidade clínica. E aí eu indiquei uma pessoa que era referência e tal. E aí, enfim, o profissional tratou a paciente super mal. Era uma referência no mercado, mas não tinha esse trato com o paciente, né? Então, tratou a paciente super mal, a paciente ligou lá para a clínica super chateada, que foi uma indicação ruim, né? Então, muitas vezes a gente não se basear só no nome, nos famosos, na pessoa, mas ter essa conexão com outros colegas que vai nos gerar boas indicações, como você falou, de pessoas que a gente conhece o trabalho, que a gente conhece os valores, que sabe que vão agir e dar continuidade ao tratamento do paciente do mesmo jeito que a gente dá, que a gente estaria tratando e cuidando, né? Então,
Assim, para resumir, então, que conselho que você daria primeiro para os médicos que querem começar a divulgar o seu trabalho, a entrar nas redes sociais, a realizar marketing de uma maneira global? O meu conselho para os médicos que querem realizar marketing é: melhore a sua comunicação primeiro dentro do seu consultório. Porque não vai adiantar você fazer um belíssimo trabalho de marketing se quando o paciente chegar, ele olhar e disser assim: não era isso. Então, você precisa entender como se comunicar, como se conectar com o seu paciente, no olho, de frente para ele. Porque nada vai valer, tudo vai ser em vão, se no final das contas o seu paciente abrir a porta do consultório e sair dali e disser: não vou voltar ou não vou indicar. Então, melhorar essa comunicação para mim hoje é assim fundamental. E não vamos confundir falar com se comunicar. Nós sabemos falar, aprendemos a falar desde criança, mas a gente não aprende comunicação. São coisas totalmente diferentes. Eu preciso querer aprender a me comunicar para que eu chegue a um determinado objetivo, usando essa comunicação. Então, o médico, ele precisa, muitas vezes, ter um pouco essa habilidade mesmo, porque ele tem toda aquela técnica de anamnese, diagnóstico, prescrição, mas, às vezes, falta a técnica da comunicação. Muito bom. E para os pacientes também, um conselho, já que como a gente falou que você também tem o outro lado, você é paciente, usuário dos nossos serviços, e qual o conselho que você dá aos pacientes? Aonde ele deve buscar? Como encontrar um médico de referência? Primeira coisa é não ir por impulso. A gente precisa, é possível sim, escolher médicos através das redes sociais e ser muito bem sucedido com isso, mas a gente precisa não só olhar um post daquele médico, se esse for o canal de uso do paciente, mas olhar ali o perfil dele, entender como aquele médico se posiciona, para depois escolher esse médico. Esse é um ponto, não ir por impulso nas redes sociais. E o outro ponto é a referência sempre, ela traz sim um conforto de perguntar para um familiar. Inclusive eu já li livros e mais livros falando sobre isso, que a comunidade, ela sempre traz boas referências para a gente. Então, qualquer comunidade em que você viva, seja no seu seio familiar ou na igreja, em um local que você pratica esporte, um grupo de mães, um grupo de amigas do Clube do Livro, onde você chegue, ouvir e perguntar sobre uma referência sempre é interessante. Tá, finalizamos, então? Obrigada. Então, Simone, gostaria de agradecer a sua presença. Aprendi bastante aqui, várias reflexões aqui. Simone falando e minha cabeça lá pensando. Coisas a melhorar, reflexões feitas. Muito obrigada por contribuir. Acredito que, assim como eu, aprendi muito. Espero também que as pessoas que estejam nos assistindo também consigam absorver esses conhecimentos e colocar em prática muitas das coisas que você trouxe para nós. Então, gostaríamos de te agradecer aos ouvintes também. E é isso. Eu que agradeço pelo convite e poder estar aqui com vocês. Obrigada, Simone. Obrigada a todos. E até o próximo A Voz do Especialista.